tudo bom? Hoje na nossa aula de história nós vamos falar sobre os gregos e as cidades gregas, né? Na aula passada nós falamos sobre os fenícios e hoje falaremos sobre os gregos. Vocês irão para o módulo 2, né, do livro, na parte de história, na página 228. Aguardo vocês. Bom, os gregos, ou helenos, né, como se autoconheciam, povoavam uma região chamada por eles de Hélade, daí o nome Helenos. A Hélade compreendia a atual Península Balcânica e diversas ilhas do Mar Egeu. Lá por volta de 800 a.C., os antigos gregos, eles disputavam o controle comercial do Mediterrâneo com os fenícios, né, aquela civilização que já conhecemos anteriormente, e começaram a se organizar em cidades-estado independentes. Sendo que, apesar de cada uma delas desenvolver uma forma própria assim, de organizar o seu governo, suas leis e atividades, as cidades-estado gregas compartilhavam da mesma cultura e língua. Por contarem com uma costa marítima recortada, né, e por bons portos naturais, os gregos não permaneceram somente nessa região, mas acabaram se expandindo em seu território por áreas vizinhas, onde fundaram colônias e criavam novas cidades-estado. Bom, vocês sabiam que as prováveis causas da expansão territorial grega foi o aumento da população nas cidades e a diminuição de terras para a agricultura? Pois é, porque a agricultura, inicialmente, ela foi a atividade econômica mais importante nas colônias gregas. Com o tempo, muitas delas foram se transformando em centros comerciais, né, o que acabou aumentando, como vimos, a disputa pelo controle do Mediterrâneo com os fenícios. E por falar em colônia, essa palavra, né, na língua de Roma, a palavra colônia significava, sabe o quê? Espaço que se está ocupando, ou terra que se pode trabalhar, ou ainda povo que se pode dominar. Por isso nós falávamos muito, né, com a colonização do Brasil, né, assim que os portugueses chegaram aqui e colonizaram, ou seja, né, tomaram posse, né, se ocuparam de um espaço. Muito bem. E aqui nós vamos ver a questão das cidades gregas, né? Os gregos se referiam às cidades como se fossem polis. De um modo geral, cada polis apresentava um centro urbano, tipo edifícios públicos, praças, templos, habitações e oficinas. Nessas oficinas, os artesãos produziam tecidos, cerâmicas, vidros, entre outros. Ao redor de cada polis havia também, gente, campos de cultivo, onde eram comuns plantações de videiras e oliveiras. Bom, com um relevo muito montanhoso e um litoral recortado, o centro político administrativo das polis era construído, né, no ponto mais alto da cidade, nas acrópolis, que eram cidades altas em grego. Também eram erguidos os principais templos de cada polis. A gente percebe aqui, ó, exatamente na imagem. Vocês estão vendo os templos aqui? Ok. Nessa imagem da Acrópole de Atenas é possível notar à direita aqui, ó, no topo da montanha, um edifício de colunas, olha que lindo, né? Trata-se de Partenon, templo erguido no século V a.C., em homenagem à deusa Atena, né? E apesar de compartilhar as mesmas crenças religiosas e um conjunto de deuses comuns, cada polis tinha suas divindades principais. No caso de Atenas, era Palas Atena, a deusa da sabedoria e da guerra, a divindade protetora da cidade. Ficamos aqui então. Não deixem de fazer as atividades, ok? Muitos beijos.